falando um pouco mais sobre isso, né? Dos 20 clubes, somente o Leão e o Papão são da Globo através da Libra, né? Então, as redes de TV e plataformas vão priorizar os clubes, né? Então, todos os jogos que o Remo for jogar em casa vai ter transmissão do Premier, né? Ou da Globo em TV aberta, por exemplo. Remo e Atlético Paranaense, pode ser que a Globo transmita em TV aberta. Então, isso influencia também na cotação das marcas e em novas possibilidades comerciais e, além disso, uma maior vitrine, né, de jogadores. Então, pode ser, sem dúvidas, uma alternativa bem interessante. Lembrando que o clube estava indefinido ainda sobre essa questão. Pra você ter ideia, essa matéria é no dia 24 de outubro de 2024. LFU ou Libra, né? Saiba o que oferecem, né, as ligas que fizeram propostas para o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a duração do contrato, a LFU oferece o maior montante, né, pela compra de direito de transmissão, mas exige exclusividade por 50 anos. Então, como que funciona isso, né? Não quer dizer que tem um valor definido, né? Então, vai ser 50 anos e cada um dos anos tem um valor definido para os clubes, que são vários, né, que fazem parte, e essa cota. E aí não é essa fidelidade, né, não é cobrado pela Libra, que oferece cotas menores, né? Então são valores menores, mas não tem essa necessidade, por exemplo, de uma extensão tão longa, né, de vários e vários anos. E até o próprio rival, o Paysandu, quando assinou com a Libra, falou justamente sobre isso, né, de ter um bloco bem forte, além dos dois maiores então do Norte, tem a questão de que tem o Flamengo, o São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e esse acordo com a Liga, com a Rede Globo, e já a Liga Forte Futebol tem parceria com a Amazon Prime, o YouTube, a Record, e aí tem o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco, como um dos seus representantes. E aí então, né, a verba de transmissão para essa atual temporada, 4,4 milhões desse valor no contrato, informação aqui da Globo no final do ano passado, referente à primeira divisão, e aguarda a venda dos direitos comerciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer, esse valor aqui, 4,4 milhões, vamos colocar como se fosse uma antecipação, fora ainda do que o clube vai ter direito na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ó. Então a entrada dará ao Remo o direito de receber parte da verba que o clube receberá na primeira divisão, correspondente ao contrato de direito de transmissão da Globo em março, né? Segundo o acordo, 3% são repassados para os membros da Série B. Se tivesse na Série A, esse valor seria bem mais alto, né? 12,5% que seria repassado. Então, ao invés desses 4,4 milhões, seria quase 17, quase 20 milhões de reais que teria direito. E aí o valor fixado em 1,7 bilhões, o clube então vai ter direito a esses 4,4 milhões de reais como uma forma de antecipação. E aí, como que podemos esperar esse valor total, Gustavo, para 2025 na Série B? Ainda bem que já teve vamos colocar esse aporte, né, antecipado, porque aí alguma das contratações eu sou totalmente a favor. Você já ter o time pré-montado, né, desde o início do ano, porque tem algumas competições importantes. Se começa o estadual mal, já aí vai ter questionamento do trabalho do Rodrigo Santana. Ou se perde ali alguma sequência de clássicos, como que fica, né? Não, vamos montar o time só depois. Tá, mas aí perdeu para o rival algumas vezes, aí foi lá e foi eliminado na Copa do Brasil, deixa de ganhar alguns milhões, não faz sentido, né? Até a diretoria iria se queimar bastante com essa situação. Então ainda bem que teve esse adiantamento, e eu vou mostrar aqui alguns outros pontos, comparando também com o que o rival recebeu no ano passado e quanto que pode receber o Remo nessa atual temporada. Só antes eu quero destacar aqui os jogos estaduais pelo Brasil e algumas opções bem interessantes. Eu vou destacar aqui tanto o Campeonato Carioca e o Paulista, que é porque já estão disponíveis aqui. E em breve as cotações também, geralmente 2 dias antes, né, já tem as cotações dos jogos do Campeonato Paraense. Eu vou pegar aqui então o Vasco vencendo em casa o Bangu. Tem também aqui, ó, Flamengo e Madureira. Eu vou para o Flamengo empatar ou vencer. A cotação fica aqui em 1,28. E além disso tem alguns jogos do Campeonato Paulista. Ó. Vamos lá, Campeonato Brasileiro. Aqui, ó, Palmeiras vencendo a Portuguesa e o Novo Horizontino vencendo em casa a Ponte Preta. Essas 4 times aqui, uma cotação de quase 4, né? 3,99. Vou colocar aqui R$75 então para voltar a 299. O link da Betfair está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, falando um pouco mais, né, sobre o Paysandu no ano passado e o que nós podemos esperar também para o Remo, teve então um adiantamento de 12 milhões de reais. Então já teve esse adiantamento do ano passado. E aí, na Série B, foi onde o clube arrecadou 7 milhões e 100 mil de uma cota fixa, além de 1,5 milhão de placas de publicidade. Então daria um valor ali equivalente a 8 milhões e 700 mil, quase isso, né? Então não é um valor baixo. E para o Remo nesse ano dá para esperar um valor próximo disso e até mesmo superior, né?
porque já estava confirmado que para 2025 iria aumentar essa cota para 2025 com o acordo com a Libra. Então tá aqui, ó, o Diário do Pará também falou: adeus lisura, veja quanto o Remo vai embolsar na Série B de 2025, e aqui ele destaca alguns pontos que eu vinha falando. Em 2024 a cota foi próximo de 8 milhões e meio de reais, com um montante bruto, né, de 9 milhões e meio, e a cota líquida 7 milhões e 100 mil, além dessas placas de 1 milhão e meio, né, ambas em 8 parcelas, e esses valores têm sido aumentados progressivamente ano após ano, que deve ser anunciado, né, pela CBF e os patrocinadores da competição até dezembro. Então, além também, não conta, né, o que é arrecadado pelos próprios clubes, como por exemplo sócio-torcedor, bilheteria e tudo mais, que aí tem um aumento bem significativo. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado o clube tinha uma folha salarial próxima de um faturamento muito maior nesse ano de 2025. Eu vou mostrar aqui para vocês de onde vão vir a grande parte da receita, por que seria maior e quanto que dá para esperar, né? No caso de direito de transmissão, vale lembrar que só por ter aderido à Libra recentemente, o Remo já teve direito a esse valor de 4 milhões, né, e 400, que foi, né, desse bloco que foi assinado recentemente, junto com a Globo e tudo mais, que já é um valor interessante, que para começo, né, da Série B já vai estar bacana, mas lembrando, esse valor pode ser muito maior daqui para o final da temporada. Eu vou explicar aqui os motivos para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Estamos com esse objetivo de chegar à marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Então aqui em média nós postamos 4, 5 vídeos na semana, né, do Remo. Então para você não perder nada, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixe seu like. Lembrando que quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial aqui do Remo, que você pode comprar a sua também aqui na Foot Fanatics. Ó, tem algumas opções que eles sempre vão atualizando também, tá? Hoje, esse mês agora, tem essas duas aqui, né? O boné e também a camisa do ano passado, mas em breve vai ter atualização, camisa nova também saindo em 2025, já vai ter tudo aqui embaixo para vocês na Foot Fanatics. Tudo que você comprar pelo site, você ainda tem um desconto e ainda ajuda o canal. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então vou deixar aqui, ó. Felipe Albuquerque diz que Remo terá um orçamento muito superior ao do Paysandu, mas o papo é em rebate, né? Então ele fala que o Paysandu vai ter que trabalhar muito para superar o rival no mercado de transferências. Disse então essa matéria, que lembrando, né, não é de hoje, foi lá no dia 4 de dezembro. E ele falou, né, vou ser sincero, não falo com papelinho, né, há alguns dias, mas posso garantir que tenho dormido mais tarde e acordado mais cedo do que ele. A folha salarial do Remo será muito superior à do Paysandu, e quando digo muito, é muito mesmo. O Remo está acessando, né, uma prateleira de mercado que eu nunca vi no Pará. Não me lembro de um momento da história que o Paysandu tenha enfrentado um Remo tão forte financeiramente, né? E aí então ele, naquela ocasião ainda o Remo nem tinha anunciado, por exemplo, Felipe Viseu, Pedro Rocha, mas já dava para se esperar de que poderia sim acontecer, né, de ter uma folha salarial bem mais alta. E ele ainda falou aqui, ó, fiquei surpreso com o Felipe, né, e saber o orçamento de quando vamos gastar. Sou amigo dele, mas não falei sobre isso. Precisamos fazer sacrifícios para buscar receitas e, antes de tudo, né, estruturar o clube, principalmente no CT. Ontem mesmo conversei com o presidente e o arquiteto para acelerar o projeto do CT. Um clube com mais de 100 anos, né, precisa de um centro de treinamento de qualidade para formar jogadores e tudo mais. Além disso, ele ainda falou que o Tonhão, né, deu uma entrevista falando um pouco sobre isso, rebatendo aquelas declarações do Felipe Albuquerque. Essa matéria aqui foi logo 2 semanas depois, basicamente, lá no dia 15, ele disse então o seguinte, né, sobre essa questão, aqui ó, o Remo está focado na preparação para a temporada de 2025 e as declarações do Paysandu devem ser abordadas diretamente por eles. Nosso compromisso é com a nossa própria estratégia e planejamento. E ainda o Portal Liberal, né, que trouxe essa matéria, fala aqui, ó, o que você pode nos dizer sobre o orçamento, né, do Remo para 2025? Qual é o valor estimado? Ele falou que, ó, estamos planejando um orçamento adequado para apoiar nossas ambições e competições nos próximos anos. E aí não quis entrar muito em detalhes, obviamente. O Portal Liberal perguntou, né, de onde que viria as principais fontes de receitas. Ele falou então que inclui patrocínios, números de sócios torcedores, cotas de televisão, e além disso está desenvolvendo novas iniciativas para potencializar a arrecadação. Enfim, aí falou também que o foco vai ser investimento no futebol profissional e também no centro de treinamentos, assim como
a categoria de base, que eu achei assim mais interessante, né, sobre essa questão. Ele ainda fala sobre a rivalidade, como que isso influencia, né, um lado investindo bastante, o outro também. Mas enfim, não vou entrar em tantos detalhes aqui. Essa matéria aqui foi lá no dia 19 de outubro, de que o Remo teria então uma folha salarial de 3 milhões para a Série B de 2025. Vale lembrar que esse valor é bem alto. Só para você ter uma noção, alguns times da Série A, igual o Juventude, o Criciúma, o Atlético Goianiense e tudo mais, era bem próximo disso aqui e alguns até inferior. Lembrando que o próprio Atlético Paranaense, se não estiver enganado, em 2022 ou 2023 tinha uma folha um pouco próximo disso, tipo 3 milhões e meio, 4 milhões e meio. Então já dava a entender que sim, o Remo iria vir bem forte no mercado de transferências. E aí, só para você ter uma ideia, na Série C era uma folha de 1 milhão e 200, que não é muito diferente de alguns clubes da Série B. Essa folha de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, já colocaria o Remo entre os top 12 times, né, com uma folha salarial da Série B do Brasileirão. 3 milhões certamente vai brigar ali na parte de cima, igual eu falei, antes ainda de ter chegado alguns reforços importantes. O que nós podemos esperar então de faturamento, né? Eu vou deixar aqui, ó. Ano passado o clube teve então um faturamento total de 13 milhões de reais. Quer dizer então que o Remo teve 13 milhões para gastar? Não foi bem assim, né? Óbvio que esses 13 milhões não são só em contratações, tem os funcionários do clube, os jogadores, gastos com CT e tudo mais. Então não é bem assim, mas se o clube foi capaz de faturar 13 milhões numa Série B, numa Série C, né? Certamente na Série B do Campeonato Brasileiro pode conseguir um valor bem interessante. O próprio Paysandu tinha colocado um orçamento bem alto, se você for ver aqui, ó, quando subiu para a primeira divisão, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2023, afirmava poder chegar em 70 milhões de reais. Mas esse valor previa algumas vendas de jogadores, então eu acho que no máximo o Paysandu deve ter chegado a uns 35, 45 milhões, eu acho que seria uma projeção realista, né? Mas enquanto não sair, não dá para ter uma noção. E eu acredito que dá tranquilamente para o Remo pensar em um orçamento próximo disso, que não é loucura, né? É o dobro do que foi no ano passado na Série C. Então faturou na Série C 13 milhões, com a Série B dá para chegar em próximo de 30, não é uma loucura assim, né? Se a gente for ver aqui também, ó, o Vitória, por que o Vitória, Gustavo? Porque é um time que saiu também da Série C, foi para a Série B e agora está na Série A. Se você for ver aqui, ó, a receita do clube quando estava na Série C do Brasileirão, ó, em 2022, 30 milhões. Na Série B de 2023, Caí conquistou o título, né? Então teve alguns fatores que ajudaram, mas mais do que dobrou, né? 116% de aumento, 65 milhões de reais. Então dá pra gente pensar em um dobro, algo próximo disso, 26 a 35 milhões de reais para o Remo de faturamento. A questão é, o clube está mais disposto a investir e isso certamente vão se refletir, né, em mais reforços tranquilamente. Eu deixei aqui também sobre esse acerto, né, com a Libra, que então ó, o clube vai receber 4 milhões e 400 mil do contrato que assinou com a Globo, referente à primeira divisão, e aguarda a venda dos direitos comerciais da Série B, porque realmente dá para pensar em um valor bem mais alto do que isso daqui para o final da temporada, tá? Talvez chegando em 7, 8 milhões, que eu vou deixar aqui até essa matéria do Diário do Pará, que fala sobre quanto o Remo poderia esperar de faturamento para esse ano. Então, só para você ter uma noção, os clubes, então, em média, recebem 8 milhões e meio a 9 milhões e meio de reais, líquido, né, tirando os impostos, 7 milhões e 100 mil, e além também de uma cota de 1 milhão e meio da CBF. Então, isso aqui somente dos direitos de transmissões. Ainda tem a outra questão, né, de sócios, torcedores, patrocinadores. O próprio Tonhão que destaca sobre essa questão, né, de que os patrocinadores vão ser fundamentais. Enfim, acho que dá para pensar em um faturamento próximo disso. Quem sabe aí o Remo e o Paysandu tendo um faturamento próximo, não acredito que vai ser uma discrepância tão grande de faturamento. Óbvio, se um for campeão, o Remo foi campeão da Série B, tudo bem, aí vai ter uma discrepância. Mas agora, o quanto o Remo está disposto a investir, realmente vai ser um pouco mais alto, bem superior, e até agora está montando um time bem interessante, que com certeza dá para pensar, né, em brigar pelo acesso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem de expectativas para esse próximo ano? Quanto que você acha que dá para chegar de faturamento? Lembrando que isso aqui é só uma projeção, não tem nada de oficial, né? Estou curioso para ver o que você tem a dizer. Eu vou deixar aqui para vocês também o link da Betfair para você começar a apostar a partir de R$1, você já começa, e o link também da Foot Fanatics, com vários produtos aqui com 10% de desconto para você. Outras sugestões de conteúdos do Remo vão estar aparecendo aqui na tela final agora, já tem vários programados para essa semana, e nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!